Fala, fala, meus queridos do 8º ano. Vamos lá. Meus queridos, nós temos aí algumas coisinhas que nós precisamos ver nessa semana. Primeira parte, nós vamos ver sobre congruência de triângulos. O que é congruência de triângulos? E o outro, algumas características dos quadriláteros. Muito bem, tudo isso está lá na apostila de vocês, página 30, página 31, página 32, você encontra lá. É importante que todos os alunos tenham entregue as atividades que eu pedi para que você não fique sem nota. Então, entregue as atividades. O meu e-mail eu já coloquei à disposição, 8ano.prof.me alexandreruiz@gmail.com. Você entra em contato pelo e-mail. Não se esqueça, o e-mail ele não aguenta muitas fotos, então você tem que tomar cuidado aí com a quantidade de fotos que você está enviando. Então vamos lá, meus queridos. Primeira coisa que nós vamos ver aí é sobre congruência de triângulos. O que é congruência de triângulo? Congruência é quando você tem dois triângulos iguais. Bom, professor, mas aí é fácil ver quando dois triângulos são iguais. Mas nem sempre você vai ter todas as informações para ver se os triângulos são iguais. Por isso, na matemática criou-se alguns casos para ver se os triângulos são iguais. Na realidade, nós temos 4 casos para ver se os triângulos são iguais, se são congruentes. Então, congruentes são triângulos iguais. Quando eu falo iguais, significa que tem a mesma medida dos lados e a mesma medida dos ângulos, tá bom? Então vamos lá. Caso número 1. Isso aqui tá na revista Brasil Escola, tá? Então dá o título para quem realmente merece aí. Caso número 1. Você tem o primeiro caso, que é o caso LAL. L. O que significa isso, professor? Lado, ângulo, lado. Percebam o seguinte, você tem dois triângulos. No primeiro caso, como é que eu sei que eles são iguais, que eles são congruentes? Você tem dois lados desses dois triângulos com a mesma medida. Então, essa medida desse é igual a essa medida desse. Correto? Essa medida desse é igual a essa medida desse. Percebam o seguinte, ele usa tracinho, ó. Esse é igual a esse. Esse, vou usar 2 tracinhos, é igual a esse, que tem 2 tracinhos, correto? Então, vejam, no meio está o ângulo. O ângulo tem que estar no meio desses dois lados. Quando acontece isso, de você ter dois lados iguais, e o ângulo no meio também igual, significa que esses dois triângulos têm a mesma medida, são congruentes. Esse é o primeiro caso, correto? Lembrando, nós estamos trabalhando com medidas. Se aqui é 2 centímetros, aqui é 2 centímetros. Se aqui é 3 centímetros, aqui também 3 centímetros. Se aqui vale 60 graus, aqui vale também 60 graus, correto? Só que nós não vamos trabalhar com medida, porque não é o momento, tem que aprender a comparar sem a medida. Então, esse é o primeiro caso.
lado, ângulo, lado. Segundo caso, nós temos quando todos os lados do triângulo, vejam, 3L, 3 lados. Quando todos os lados do triângulo são iguais. Então, se todos os lados do triângulo são iguais, esse é igual a esse é igual a esse que tem 3 é igual a esse. Quando todos os lados do triângulo são iguais, significa que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, eles são iguaizinhos. Caso número 3. Ângulo, lado, ângulo. Correto? Então, percebam, ângulo, lado, ângulo. Professor, o L está bem no meio dos dois. É óbvio, de propósito isso, tá? Então, vejam, ângulo, lado e ângulo. Tem que ser este lado que está no meio dos dois ângulos. Se esse ângulo é igual a esse, se este ângulo é igual a esse, e se você tem o lado que está no meio dos dois com a mesma medida, se aqui vale 6 centímetros e aqui vale 6 também, e os ângulos, esse daqui é igual a esse e esse é igual a esse, significa que esses dois triângulos são congruentes. Tá? Então, terceiro caso. O quarto é um pouquinho mais difícil, tá? É lado, ângulo, e eu vou acrescentar aqui, ó, um ozinho aqui, ó, ângulo oposto. Então, lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Para você lembrar. Então, olha só, guarda aí. Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Correto? Então, vejam, você tem o lado, um ângulo, e você vai ter um ângulo oposto. Mas, professor, se é oposto, tem que ser oposto a alguém. Sim, ao lado. Então, este ângulo AO aqui, que é esse, ele é oposto, ele é contrário ao lado. Então, você tem lado, ângulo, que é o Azinho, e você tem que ter um ângulo oposto a este lado aqui. Correto? Então, vejam, meus queridos, nós temos aí, de novo, para saber se são congruentes os triângulos. Triângulos congruentes. Triângulos congruentes. Você tem 3 casos. Primeiro caso, lado, ângulo, lado. Lembrando que esse ângulo tem que estar no meio aí dos lados. Segundo caso, lado, lado, lado. Todos os lados iguais, significa que os triângulos são congruentes. Terceiro caso, o ala. Ângulo, lado e ângulo. Correto? Este lado tem que ficar no meio. Este lado tem que ficar no meio dos ângulos. E último caso, que eu só mudei um pouquinho, é o lado, ângulo e ângulo oposto. Ângulo oposto ao quem? Ao lado. Correto? Então, meus queridos, são 4 casos aí
para a gente ver se os triângulos são iguais. Professor, mas por que isso? Porque às vezes você não tem todos os dados, né? Não tem todos. Exemplo, se eu pego assim duas figuras assim, ó. Não sei se está vendo aí, deixa eu ver se tá. Vamos lá. Um triângulo aqui, vou inverter um pouco esse outro triângulo. Esse daqui. Ah, professor, eu quero saber se eles são iguais. Aí eu tenho lá, exemplo, ângulo, ângulo. E aqui, lado. Se este ângulo for igual, a medida dele for igual a este ângulo, se esse outro ângulo for igual a este outro ângulo, e o lado, essa medida, se vale, vamos supor, é 6 centímetros, for igual a esse lado que vale 6 centímetros, significa que esses dois triângulos são congruentes, tá? Muito bem. Vamos lá, adiante. Curta aí o canal, né? Dá uma curtidinha. Isso tá na página 32. Vocês vão fazer depois lá, tá? Vocês vão fazer todos os exercícios que estão na 30, 31 e 32. Então, olha só. Qual o nome desse quadrilátero, meu querido? O quadrilátero que tem um lado paralelo ao outro, que não se encontram, né? Que não se encontram um do ladinho do outro, igual essas linhas aqui, né? Ó, são paralelos. Esse quadrilátero se chama trapézio. Então vejam, esse é um trapézio, aqui também é um trapézio, aqui também é um trapézio. Ah, professor, mas tudo trapézio? Tudo trapézio. Qual é a diferença? A diferença é que esse tem dois ângulos de 90 graus. Então, a gente chama de trapézio reto ou trapézio retângulo. Aí você vai completar. Que característica que tem? Dois ângulos de 90 graus e dois lados paralelos. E esse? Esse daqui, vejam que esse, ó aqui, ó. Lembra lá do tracinho de cima? Esse lado é igual a esse lado. Esse que tem dois lados com a mesma medida, a gente chama de trapézio isósceles. Quais as características? A mesma coisa. Dois lados são iguais, que a gente chama de congruentes. E esse lado e esse, dois lados paralelos. Esse daqui, trapézio, não tem nada igual. Veja, esse tinha, aqui não tem nada. Esse é o chamado trapézio escaleno. Qual a característica dele? Dois lados. Esse, que é paralelo a esse, dois lados paralelos e todos os lados com medidas diferentes, tá? Muito bem. E esse aqui, professor? Qual é o nome desse daí? Rapaz, qual é o nome desse daí, hein? Será que é trapézio também?
Tem dois lados aqui também paralelos, né, professor? Podia, né? Mas só que não é. Isso é um paralelogramo. Percebam, este ângulo é igual a esse. Este ângulo é igual a esse. Ou seja, os ângulos contrários, os ângulos opostos, são iguais. Você vai terminar. Quais as características? Lados paralelos, lados opostos paralelos e ângulos opostos iguais. Você vai terminar. Depois, esse daqui, retângulo. O que é que tem? Lados paralelos, as características. Aqui você tem duas diagonais, correto? Essas diagonais são iguais, elas têm a mesma medida e formam ângulos de 90 graus. Esse quadradinho aqui significa que o ângulo é de 90 graus. Esse quadradinho aqui, ó, 90 graus, ó. Correto? Você vai terminar lá. Losango. Quais as características dele? Do losango? Primeiro, tem duas diagonais, os lados são paralelos, os ângulos opostos são iguais, correto? O que mais, professor? Tá vendo esse quadradinho aqui no meio? As diagonais formam ângulos de 90 graus. Então, aqui, as diagonais formam ângulos de 90 graus. Você vai por isso. Lados paralelos. Você tem duas diagonais. Os ângulos opostos têm a mesma medida. Esse é igual a esse. Esse é igual a este. E, que mais? As diagonais formam ângulos de 90 graus. Elas são retas, diferente desse de cima, que não formam ângulos de 90. Que mais, professor? Essa última. Qual é o nome? Quadrado. Professor, quais as características do quadrado? Você tem, mesma coisa, lados opostos, que são paralelos. Você tem ângulos internos, esses ângulos aqui, ó, como no retângulo, que formam 90 graus. 90 graus. Meus coleguinhas, meus queridos, vocês vão terminar isso, tá? Vão fazer a página 30, 31 e 32, tá? Por que que eu preciso disso? Eu preciso que vocês façam isso daí, porque essa semana vocês farão a prova da AAP, tá joia? Abração, meus queridos, fiquem bem, protejam-se, até mais. Tchau, tchau.